Querido, a minha palavra é: enchei-vos do Espírito Santo. Uma necessidade. Nós temos aqui, todos nós, homens e mulheres, crentes e descrentes, todos nós. Qual é a grande necessidade comum? É de sermos cheios do Espírito de Cristo, do Espírito de Deus. Todo mundo, o mundo todo, está cheio de alguma coisa. Você está cheio de quê? Você está cheio de quê? Porque o mundo está cheio de alguma coisa. Há pessoas cheias de ansiedade, outras cheias de preocupações, outras cheias de medo. Há um tempo atrás, menos de um ano, um homem me procurou falando comigo, e ele disse: pastor, eu estou cheio de dívidas, não suporto mais, não sei o que fazer da minha vida. Peguei empréstimos aqui, ali, acolá, é aposentado, estourei o cartão, o banco é 10, 12% o juro de cartão. Se você está atrasado no cartão, está frito, porque o juro é menos de 0,50%, e o do cartão é 10, 12%, e ele disse: olha, e esse homem estava arrancando os cabelos da cabeça. Ele estava andando na rua, mas cheio. E isto gerou uma outra, ele se tornou cheio de preocupação. O que será da minha vida? Minha aposentadoria esvazia, antes de eu receber, já não tem mais nada a receber, porque aqueles empréstimos descontados em folha, ele é funcionário público. De que você está cheio? De que nós estamos cheios? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andais, não ande como nécio, como tolo, como tonto, mas ande como um sábio neste mundo mau. Aproveite o tempo, porque apesar de tudo, há um tempo que pode ser aproveitado de forma maravilhosa. E diz mais: não embriague com vinho, mas encha-se do Espírito Santo. Meus irmãos, qual a maneira que temos de não vivermos entre os mortos? Qual a maneira que temos de despertar entre os que dormem? Qual a maneira que existe da gente não viver como tolo, como nécio, e sim viver como sábio? Como é possível a gente viver assim? Como? Só existe uma maneira, espiritualmente falando. Dentro deste contexto espiritual, só existe uma: é sermos cheios do Espírito Santo. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é o seguinte: só existe uma maneira da gente viver de forma sábia, espiritualmente falando, religiosamente falando, é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Quem não está cheio do Espírito Santo está vivendo entre os mortos, está vivendo entre os que dormem, está vivendo entre os nécios, entre os tolos. Nós somos seres humanos, todos nós somos seres humanos limitados, fragilizados na nossa natureza. Mas Deus, na sua graça, Ele oferece a mim, a você e a cada um de nós uma oportunidade de nós termos o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos,
E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele quer nos ressuscitar também e nos dar vida e vida com abundância. Amém, querido? Encher-se do Espírito Santo. O que é ser cheio? O que é ser cheio do Espírito Santo? Às vezes, essa palavra cheio, você está pensando numa medida, uma medida grande, uma medida média, uma medida pequena. Mas, não é isto. Está cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo. É ser dirigido pelo Espírito Santo. É ser orientado pelo Espírito Santo. Amém, queridos? É isto aí. Isso é ser cheio. Não estar cheio do Espírito Santo, no nosso caso aqui de cristãos, é ser nécio, é ser insensato, não ser cheio. Porque não tem como viver uma vida cristã digna, viver uma vida cristã na sua plenitude sem estar cheio. É viver na mediocridade espiritual. Porque como eu, ser humano, vou viver uma vida cristã não estando cheio do Espírito? Eu vou viver entre os mortos, eu vou viver entre os que dormem, entre os despercebidos, entre os nécios. Então, queridos, a Bíblia diz: não embriague com vinho, mas encha-se do Espírito Santo. É uma ordem, não é uma opção para nós, não é uma opção, não é uma coisa facultativa, é um imperativo: encha-se do Espírito Santo. Nós, às vezes, passamos a vida inteira orando, problema, se encontra com o irmão, ele só tem problema na família, problema financeiro, confusão, isso e aquilo, cansadas, falidas espiritualmente. Queridos, então não tem como viver uma vida cristã na sua dimensão que Deus tem para nós, sem estarmos cheios do Espírito Santo. E não ser cheio do Espírito Santo é estar em pecado, é estar em desobediência, é estar em rebelião. Essa é uma verdade, porque uma ordem dada e uma ordem não obedecida é pecado. É o pecado do crente. Todo crente, irmãos, todo crente, ele tem o Espírito Santo residindo dentro dele. Se a pessoa é de Jesus, é crente, ela tem o Espírito residindo dentro dela. Mas uma coisa é ter o Espírito Santo residindo dentro, e outra coisa é ter o Espírito Santo presidindo a sua vida. Amém? Residido é uma coisa, presidido é outra coisa. E o Espírito Santo quer presidir, conduzir, guiar, orientar a nossa vida. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? São o quê? Filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que isso aí, no meio de tanta coisa maravilhosa, de tantas palavras bonitas e espirituais, o escritor sagrado diz assim: não embriague com vinho, mas encha-se do Espírito Santo? Por que ele botou esse negócio aí de bebedeira, de vinho aí no meio disto? Hã? Porque há uma certa semelhança entre a embriaguez com vinho e o Espírito Santo. Ele fez uma semelhança aí.
Ele fez uma certa semelhança. Quem embriaga-se com vinho ou com álcool, vinho aqui é o álcool, né? Que tem o álcool, a parte do álcool do vinho, ele está debaixo de um espírito. Porque o álcool tem o seu espírito. Tanto na Grécia quanto em Roma, existia um Deus, o Deus do vinho, né? Que era cultuado, porque aqueles países vivem do vinho, o grande cultivo era o vinho. E havia o deus do vinho. Na Grécia era o deus Baco, era o deus do vinho que era cultuado. Não só o deus do vinho, mas junto com o deus do vinho ele estava associado o deus da sensualidade masculina. Então, da parte sensual do homem. E na Grécia, o mesmo Deus, só com outro nome, era adorado e servido em Roma, era o Deus Dionísio, que era o Deus do vinho e da sensualidade masculina. Trocou o nome, é como no Brasil, a Nossa Senhora da Conceição de Belém do Pará, é a mesma Nossa Senhora, não sei das contas, do Rio de Janeiro, é a mesma, só muda um pouquinho o nome, mas a sua função é a mesma. O Deus. Porque naquela cultura, tanto grega quanto romana, admitia que havia um espírito. Se você já foi um beberrão, já frequentou botequim, geralmente existe um cerimonial antes de beber a primeira dose de cachaça. E aqueles que já foram, vão concordar ou não comigo. Antes de você tirar um trago, você joga um pouquinho assim, torna um pouquinho. Aí alguém pergunta, para que isso? Ele disse, isso é para o santo. Porque todo santo, geralmente, são cachaceiro. Se você chega no botequim, na padaria, tem lá um santinho e tem um copinho com vinho, ou com licores, ou com coisa. Aquilo é para o santo. Você já viu? Toda padaria, todo botequim, geralmente tem um altarzinho e tem um copo com bebida para aquele santo. Então não é só na feitiçaria que dá bebida ao santo, mas até no catolicismo romano, também se dá, dentro daquela cerimônia, eu não sei se é um católico meio macumbeiro, mas ele dá bebida ao santo. Porque por trás disso tem um espírito. Primeiro, irmãos, quando a pessoa bebe e fica bêbada, a primeira coisa que acontece é que ele perde a inibição. Ele fica desinibido. Segundo, ele perde o medo. Quem bebe e fica tonto, ele começa a aparecer, a chamar atenção para si. Todo tonto, bêbado, está chamando atenção para ele. Ele quer aparecer. Quem está cheio do Espírito Santo chama atenção para Jesus. Quem está cheio do Espírito Santo perde a inibição também. Todo bêbado é falador. Você nunca viu um bêbado, a não ser rarissimamente é que vem um outro espírito e encarna nele. Mas geralmente ele tem um espírito de falador. Então quem está cheio do Espírito Santo prega, fala, testemunha em todo lugar onde passa. Então, por isso, Paulo disse, não embriague com vinho, porque havia uma certa semelhança. No dia de Pentecoste, quando a igreja, aqueles 120 foram cheios do Espírito Santo, alguém olhou e disse, estão bêbados. Porque todo mundo falava, todo mundo glorificava, a inibição desapareceu. E foram confundidos, e alguém disse, não, isso é muito cedo, é 9 horas da manhã, essa hora ainda não deu para a pessoa beber. Está vendo, irmãos? Então, estas certas semelhanças. Queridos, eu quero falar rapidamente de 3 evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo. 3 evidências, rapidinho. Primeira evidência de um homem, uma mulher cheios do Espírito Santo, é a alegria de Deus no seu coração. Essa é a evidência, a alegria do Senhor. Geralmente quem está
meio tocado, na primeira fase, ele está alegre. Né? Por isso Paulo disse, não embriague com vinho, porque alegria, inclusive, vinho é sinônimo de alegria. Acabar o vinho é acabar a festa. Você lembra daquele casamento? Quando acabou o vinho, eles vieram a Jesus, dizendo, Senhor, acabou o vinho, porque acabar o vinho é acabar a festa, acabar o vinho é acabar a alegria. Vinho é sinônimo, biblicamente falando, é sinônimo de alegria. E, no nosso caso, o sinônimo da alegria, da verdadeira alegria no coração do homem de Deus, da mulher de Deus, é o Espírito Santo. Amém, querido? Você quer ter alegria? Está faltando alegria? A verdadeira alegria? Nós precisamos do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo. Se você estiver transbordando do Espírito Santo, você estará transbordando de alegria. Você não precisa comprar alegria. Você não precisa buscar alegria por aí afora, alegria mundana, diabólica. Você terá a alegria que vem dos céus. Segunda evidência de uma vida cheia do Espírito Santo é gratidão, agradecimento. Gratidão. O crente ou qualquer ser humano sem essa virtude, ele vive murmurando, reclamando, espraguejando, aborrecido, contrariado, carrancudo. Mas qualquer cristão cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo produz um fruto chamado agradecimento, gratidão. Ele tem gratidão na sua vida, mesmo que ele tenha feijão e arroz somente para comer. Mesmo que ele more num barraco da favela, não importa, porque maior é aquele que está nele do que as circunstâncias. Amém, querido? Ele tem agradecimento, gratidão, palavras de gratidão, está aqui na minha Bíblia, está aqui, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, versículo 20. É uma pessoa que dá graça por tudo, dá graças por tudo, até as coisas desagradáveis, até as circunstâncias que trazem provação, ele agradece a Deus. Uma terceira evidência de uma vida cheia do Espírito Santo, submissão por amor. Submissão por amor, está no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. 3 evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que aparece na vida de alguém: alegria verdadeira, a paz de Deus verdadeira, gozo do Senhor verdadeiro no coração. Sabe por que, irmãos, este mundo que nós vivemos é um mundo enlouquecido? Isto é um espírito. Isto é um mundo enlouquecido, não só pela violência, mas em todas as áreas, pela tristeza, pela angústia que reina no coração das pessoas, e as pessoas desesperadas estão pagando qualquer preço para ter um momento de alegria, mas a verdadeira alegria é um fruto do Espírito que não custa nada, é de graça, irmão. Todas as boas coisas da vida são de graça. Você já experimentou, já viu isso? Tudo que é bom, maravilhoso, lindo, gostoso, não custa nada. Não custa nada. Eu não preciso ter uma casa lá na Praia da Barra, para mim chegar lá, sentar ali na areia, ficar olhando, que lindeza, que coisa linda, maravilhosa. Fico lá meia hora, me dou satisfeito e venho embora. Não gastei um tostão, não tenho que pagar aquele imposto de IPTU, também não tem dinheiro, também não tem vontade de ter. Você não precisa de ter as coisas para você usufruir as coisas, amém? Você pode usufruir dos outros, amém? Graças a Deus, amém. Submissão em amor, submissão em amor. Não embriague com os vinhos, encha-se do Espírito Santo. Uma ordem, um imperativo, busca o Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos do Espírito Santo na nossa casa, no nosso lar, na vida doméstica.
Os lares hoje é um campo de batalha. A maioria dos lares é um campo de batalha. As pessoas não são felizes dentro da sua casa. Poucos lares é um ambiente gostoso, maravilhoso, acolhedor, onde as pessoas têm prazer de estar ali. E a solução para o problema dentro da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, é cada membro ser cheio do Espírito Santo. Porque se formos cheios do Espírito Santo, que é de graça, é pela graça de Deus, vamos estar cheios de alegria, cheios de palavras de gratidão e cheios de submissão em amor. E onde existe alegria, gratidão e submissão em amor, irmãos, ali tem gozo, ali tem paz, ali tem a felicidade. Queridos, essa é uma ordem de Deus. Eu quero terminar falando de 4 coisas na vida do crente cheio do Espírito Santo. Comunhão. Crente cheio do Espírito Santo é crente que comunhão. Crente cheio do Espírito Santo é crente que adora a Deus. Crente cheio do Espírito Santo é crente que tem gratidão. Em vez de murmurar, reclamar, se é aquele cara amargo, ele tem gratidão. Ele não vê apenas o feio, mas ele não vê apenas o que falta, ele vê o que ele tem. Porque na vida nós não temos tudo, nós temos que parar de murmurar pelo que não temos, nós temos que agradecer pelo que temos, amém? Valorizar o que temos. Há pessoas que só vê o negativo, não vê belo em nada, em ninguém. Submissão em amor. Meus irmãos, qual crente que não precisa dessas virtudes? Qual crente, qual homem, a mulher que não precisa de comunhão, de adoração, de gratidão e de ser submisso em amor? Quem não precisa disto? Queridos, estar cheios do Espírito Santo é estar cheio de amor. Assim como a pessoa cheia de ira, há pessoas cheias de raiva, há pessoas cheias de ressentimentos do passado. O problema foi em 1980, o cara ainda está aqui, 20 e tantos anos depois, amargurado, estressado, cheio desses sentimentos ruins, doentios. Meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de amor, é ser cheio de paz, é ser cheio de alegria, é ser cheio de poder, é ser cheio da unção de Deus, é ser cheio da santidade de Deus. Só existe uma maneira de eu e você viver na santidade de Deus, é ser cheio do Espírito Santo. Fora dessas coisas, fora do Espírito Santo, é masoquismo. Não existe santidade na vida de nenhum homem, de nenhuma mulher. Só existe uma maneira da igreja, irmão, de Jesus, sobreviver. O caos em que nós vivemos hoje, em todos os sentidos, inclusive na parte religiosa, é sermos cheios do Espírito Santo. Portanto, querido, não nos embriagar com os vinhos deste mundo, mas vamos buscar, vamos deixar. Ser cheio do Espírito Santo é você entregar o seu corpo para que Deus complete a obra em você. Isso é ser cheio do Espírito Santo. O nosso corpo, esse corpo de pecado, ele necessita de ser abençoado, e ele é abençoado na medida que ele é cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus. Essa é uma oportunidade que a gente tem. Eu que tenho o meu espírito não é bom, o meu espírito que eu nasci com ele não é bom, o seu espírito não é bom, o espírito do homem não é bom. A qualquer momento ele está sendo domesticado, mas a qualquer momento ele pode explodir. Sabia disso? Qualquer ser humano pode cometer loucuras.
loucuras, as loucuras maiores, imagináveis, qualquer pessoa. Nem tudo está sob o nosso controle, mas na medida que eu me rendo, que eu entrego o meu corpo ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, enche esse cálice do teu Espírito, aí as coisas mudam. Amém, queridos? Então, meus queridos irmãos, vamos entregar o nosso corpo a Jesus e pedir a Ele, dizendo: Senhor, encha esse vaso com teu Espírito Santo. Senhor, eu necessito, eu careço, eu desejo, eu quero que tu encha este vaso com teu Espírito Santo. Nós somos apenas o vaso, o recipiente. E ao invés de ficarmos cheios de preocupação, cheios de medo, cheios de nervosismo, roendo as unhas, nós vamos ser cheios do Espírito de Deus. Amém? Aqueles homens do primeiro século aqui, da igreja primitiva, os apóstolos, discípulos, eles eram cheios do Espírito Santo, eles viviam dias terríveis, irmão. Os dias de Jesus eram negros. Os dias de Jesus eram dias de escravidão, de pecado, de fome, de miséria. Nos dias de Jesus, quem tinha comida para o dia de hoje era um felizardo. Você sabia disso? Primeiro, porque aquele país era um lugar pobre. Segundo, é que havia uma mão pesada do Império Romano levando tudo e deixando as pessoas com o mínimo dos mínimos. O mínimo dos mínimos. Só quem vivia relativamente bem financeira era a classe da cúpula ali dominante, que fazia parte, né? Só aquilo ali. Mas o resto do povão, irmãos, sofria. Mas esses homens tinham paz, tinha alegria, tinha gozo. Que Deus nos abençoe, querido. Eu estou trazendo essa palavra para motivar todo mundo. Eu estou como você, eu sou tão carente, tão necessitado quanto você, que o Senhor enche o meu cálice, que o Senhor enche essa botija aqui, amém? De barro, de barro. Olha, querido, fora do mundo aí é só como, até a igreja evangélica, eu às vezes vejo alguns programinhas aí de televisão, não vejo até o final, eu tenho controle, graças a Deus pelo controle remoto. Aquilo é um milagre, controle remoto é uma bênção. Eu não sei o que seria de mim sem um controle remoto. Mas olha, esses programas evangélicos que tem na televisão e no rádio, é uma desgraça. É uma desgraça. Eu não sei, irmão, meu Deus, a maioria é coisas terríveis, e nós vamos para lá. Se nós não nos rendemos ao Espírito Santo, nós vamos acabar indo para lá também, irmão. Eu, você e outros, nós vamos também para lá, vamos acabar neste mundo aí, porque nós não somos melhores do que aqueles que estão vendendo, comerciando, trapaceando, mentindo, sem nenhum temor a Deus. Nós não somos melhores, nós estamos sujeitos aos mesmos sentimentos. Amém, querido? E se não for a misericórdia de Deus, irmão, nós vamos cair nesses enganos, nessa coisa de fazer e não de ser. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, por favor? Eu queria cantar um hino hoje com os irmãos. Vamos lá, Eurípides? Vamos cantar, Isabel, aquele hino? Eu quero orar, nós vamos orar. Sinta o Espírito de Deus. Amém? Vamos cantar esse hino, é muito bonito, é maravilhoso, mas nós não vamos só cantar. Eu quero motivar vocês a buscar, irmão, buscar, nós temos que buscar, e a oração não precisa ser muito grande não, é só essa: Senhor, eis aqui este cálice, eis aqui este vaso, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. E na medida que Deus for revelando você, mostrando coisa que você tem que jogar fora, porque você não pode botar o Espírito Santo onde tem lixo. Se tem lixo dentro de você, você tem que pedir perdão a Deus, você tem que confessar o pecado e dizer: Senhor,
purifica-me com teu sangue. E agora, Senhor, coloca do teu Espírito. E quem está cheio do Espírito Santo não vai estar cheio de outras coisas não, pode ficar tranquilo. Amém? Vamos lá? Aleluia! Diga para o seu irmão, cante para ele, cante para o seu irmão.